Neste bloco, continuamos com a Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos e a opinião dos conselheiros. As leniências da ANAC. Sacrifica a segurança para fins lucrativos, contrariando a IS 21191. A ANAC chega a dizer que a produção pode ser feita por pessoa jurídica desde que não haja fim lucrativo. Qual é a finalidade disso? Porque é imoral o lucro? É melhor a indústria ter lucro, ter viabilidade e fazer uma coisa decente e segura. Delega a uma associação o poder de polícia também de emitir habilitações. É como se o Detran, o Conatran, delegasse à autoescola, ou pior, ao fabricante dos automóveis, a capacidade, o poder de emitir carteira de habilitação. Resultado disso, um gigante oculto e sem controle, matando impunemente. Tem 6.300 registros no RAB. Não é pequena essa aviação. Já desde 2011, o Estadão já publicava uma denúncia, aparelhos utilizando até peça usada, essa farra aí. E aqui eu mostro o seguinte, nos anos de 2010, 11 e 12, produziram no RAB 50,3% das aeronaves registradas foi experimental. Então aqui, ó, TPP e TPX estão perdendo para experimental. Está na hora de todo mundo pensar, peraí, esse negócio é grande. Aí vem o CENIP e publica essa estatística aqui. Um acidente de experimental e um acidente de ultraleve. 208 de helicópteros, 975 de aviões. Ou seja, vamos todos abandonar essas linhas aéreas aí, jogar fora essa passagem e vamos pegar ultraleve para ir para São Paulo, para não sei para onde, todo mundo vai aqui. Então, veja, quem investiga acidente experimental é a polícia. A polícia não sabe nada disso. É o crime perfeito, porque lá no fim o CENIPA não investiga e aí ninguém sabe que morre gente. Não morre ninguém na aviação experimental. Essa aqui é a foto mais crítica do acidente. Aqui está o corpo do meu filho. Ele foi esmagado pela asa e pelo motor. Por quê? Fuselagem de carbono Kevlar. Mas não é. É de fibra de vidro. A fibra de vidro é 10 vezes mais barata, 10 vezes mais pesada e 10 vezes menos resistente do que a fibra de carbono. Então, está previsto que tem que ter 18G, qualquer estrutura atrás do piloto, tem que aguentar o impacto de 18G. A caixa preta desse avião, que tem, registrou 2,9G. Meu filho não precisava ter morrido. Podia ter se machucado, mas não precisava ter morrido. Em relação aos aspectos técnicos e fatores contribuintes do acidente, em especial o acidente que levou à fatalidade do seu filho, como o senhor disse, tem uma investigação do CENIPA, o ideal é que a gente aguarde a investigação do CENIPA para realmente entender na totalidade quais foram os fatores contribuintes. Mas, enfim, a agência, desde 2012, ela percebeu, né, que houve um desvirtuamento da construção amadora, né? A aeronave que o senhor possuía, né, que se acidentou, é uma aeronave de construção amadora. E todo mundo que está envolvido nesse processo sabe que é uma construção amadora. Quem fabrica, quem se responsabiliza, o engenheiro que se responsabiliza, sabe que é uma construção amadora, né? E, enfim, o senhor citou aqui declarações falsas dos próprios compradores, né? Enfim, todo o processo ele é feito para a pessoa ter ciência daquilo que está, naquilo que está se envolvendo. E a gente sabe que na aviação todo mundo sabe o risco de aviação experimental. Não se pode comparar nível de risco de uma aeronave, aviação experimental que eu disse, estou falando de construção amadora, frente a uma aeronave certificada, né? Então, desde 2012, 2008, ali a gente iniciou um trabalho para tentar acertar isso daí. Mas houve uma restrição, né, para as empresas que montam ou que produzem aeronaves de construção amadora. E a gente está vivendo um momento de regra de transição. Essa regra de transição ela tem como foco a categoria de aeronave leve esportiva, que tem um nível de segurança melhorado, uma vez que existe uma regra, que é uma norma consensual que o senhor seguiu aqui, que o senhor disse aqui, né? E, além disso, né, alguns outros fabricantes a ANAC criou um programa que se chama IBR 2020, que o senhor fez um comentário ali negativo, mas a ideia dele é que essas empresas se preparem para certificar, que elas consigam ter um nível técnico suficiente para que elas possam se certificar. No geral, né, a construção
por amadores, ela pode utilizar componentes não certificados. Isso, artigo 67, parágrafo 2º desse código atual. O código, ele resguarda a construção amadora, e é uma coisa bastante importante e útil para um país que tem indústria de aviação. A construção amadora, dadas as limitações operacionais que são pesadas, pelo menos em regulamento é pesado, tudo pode ser experimental, mas nós recomendamos, incentivamos as pessoas a utilizarem produtos aeronáuticos certificados, porque quando se utiliza esses produtos, que é o caso do motor da sua aeronave, você conta com publicações e com um controle muito maior. Enfim, o material que o senhor passou aqui para todos nós, né, eu vou encaminhá-lo dentro da agência como uma denúncia e aí vamos tratar. O senhor falou várias vezes, senhor Roberto, sobre construção amadora. Inclusive, chegou numa mesma frase a colocar indústria de construção amadora. A ANAC não percebe o contrassenso disso, não? Ou é industrial a produção, ou é amadora. Como eu disse, o que não dá para ter uma produção industrial sobre regras amadoras. Como eu disse, é exatamente este ponto que a ANAC entende que é um desvirtuamento do propósito de construção amadora. Iniciou medidas em 2008 e está em regra de transição para que isso não exista mais. O que a gente espera depois do programa BR 2020? Ou que a empresa certifique o seu produto, ou a gente tem construção amadora na sua essência como ela existe. Eu concordo que o código, e isso já foi colocado tanto pela apresentação do Celso, quanto pelo Honorato, quanto pelo próprio senhor Augusto, certo? O código está desatualizado em relação à tipificação para aeronaves experimentais. Ele considera hoje a aeronave experimental somente aquelas aeronaves construídas por amadoras. Creio que existe uma necessidade de rediscutirmos, sim, aeronaves experimentais, tá? Tanto no que já foi colocado nessa comissão anteriormente, tanto nos propósitos previstos no código, quanto também em relação ao mercado e as necessidades no mercado brasileiro. O que eu percebo aqui é que como é que pode um indivíduo construir uma aeronave de forma experimental, como o código admite, o atual código, não é? Monta do jeito que ele quer montar, no caso do acidente do seu filho, utilizando até tubo PVC, uma coisa bem artesanal, mas até aí eu entendo. O que eu não entendo é que esse indivíduo possa pegar essa aeronave experimental, ir ao mercado e replicar ela 500 vezes e vender para 500 pessoas diferentes, ou 500 famílias diferentes, ou 500 jovens diferentes. Eu acho que essa falha no código. O código só tem 2 artigos ou 3 aí dedicados a isso daí. Eu acho que esse tipo de situação deveria ser coibida. É dever, sim, da comissão, no nosso caso, olhar bem para isso, fazer uma disciplina a nível legal, não é mais regulamentar, porque o problema é sério e nós temos que saber que pelo menos o consumidor saiba o que ele está comprando, exatamente o que ele está comprando, não é? E eu creio que é um assunto grave, um assunto que a comissão deve se aprofundar um pouco. Eu quero voltar a um registro de um outro assunto que realmente eu acredito que tenha que preocupar as autoridades brasileiras e principalmente esta comissão, no que se refere aos drones, que hoje nós não temos nenhuma legislação a respeito, e isso é um pano preto que existe hoje, porque nós não sabemos se quem vai operar é menor, não sabemos quem vai operar, se existe algum tipo de certificado exigido, não sabemos a que altura ele voa, não sabemos qual o seu alcance, não sabemos se ele vai operar em cidade, não sabemos absolutamente nada. Uma aeronave experimental, ela deve ser licenciada para voo como experimento em favor de quem está experimentando. Portanto, é completamente, realmente incompatível a industrialização desse tipo de aeronave com a certificação ou a ausência de certificação. E o segundo comentário é importante, existe uma outra ponta desse processo todo que nós temos que prestar atenção aqui, que é o procedimento de certificação de aeronaves, porque a complexidade e a burocracia nesse procedimento é que incentiva a indústria paralela. Então, se não trabalharmos o segundo aspecto, não resolveremos o primeiro. Ainda que possamos passar aí uma lei protetiva, a questão é fática, quer dizer, há que se trabalhar na segunda ponta. Por exemplo, para a própria questão, tem um projeto de lei aqui dentro do Senado, que para você certificar um balão, R$ 891 mil. Agora também estamos tentando verificar se fica R$ 30 mil. Isso foi feito à época da lei da ANAC, quer dizer, hoje os atuais operadores da ANAC realmente não têm nada a ver com isso, têm que obedecer à lei.
Agora, se a sociedade realmente não age também para buscar essa desburocratização, se não coloca isso em debate, como se diz, também nós vamos chegar a um parâmetro mais civilizado. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.